Agora vamos formatar as referências incluídas. Vamos clicar com o botão direito e escolher a opção Editar índice ou sumário. Vou desmarcar a opção Visualizar para reduzir aquela região esquerda. E vamos escolher entradas numéricas, o que vai fazer com que todas as referências sejam automaticamente numeradas. Vamos manter também um padrão que é utilizar a numeração entre colchetes. Feito isso, nós temos as referências numeradas de 1 até 8, e se voltarmos no texto, também estão numeradas aqui entre colchetes. Clicando com o botão direito, mais uma vez, escolhendo Editar índice ou sumário, na aba Entradas, nós temos a forma como as referências estão numeradas. Estamos utilizando no momento a opção Posição no documento. Isso significa que as referências aparecem aqui embaixo em ordem e são numeradas como 1, 2, 3, 4, na medida em que aparecem no texto. Então, a primeira referência que apareceu foi essa de Macaulay, em seguida de Finney, terceira de Anderson e assim por diante. Se nós trocarmos por conteúdo, agora a gente pode numerar as referências não pela ordem que aparece, mas por algum campo da mesma, por exemplo, pelo nome do autor. Vamos escolher aqui Autores. Nesse caso, será feita uma ordem alfabética, crescente ou decrescente, podemos selecionar aqui uma opção ou outra. E clicando em OK, nós temos então que as referências estão agora como Anderson, Clow, Tugiamas, e a numeração mudou, 1, 2, 3. Então, se nós voltarmos no texto, veremos que a primeira referência que aparece na página 2 já tem uma numeração diferente, passou de 1 para 6, exatamente porque nós estamos agora ordenando conforme um outro critério. Voltando mais uma vez para as referências, vamos clicar de novo em Editar índice ou sumário. Vamos para esse artigo manter a numeração na posição do documento, que é aquela que nós vimos antes. Porém, vamos trocar a forma como essa numeração aparece aqui. Ela, no momento, se encontra como um número da referência, 2 pontos, e aí os dados da referência. Vamos trocar para que fique dentro com a numeração que está dentro do texto, ou seja, um colchete, um número e um fecha-colchete. Fazemos isso indo em Editar, Índice e Número. Aqui na aba Entrada, temos os tipos de referências e à direita o formato como esse tipo é apresentado. Então, para cada um dos tipos que a gente utilizou, nós utilizamos, por exemplo, artigo, livro, análise de conferência, trecho de livro, página da internet. Nós vamos dizer também como essa referência vai ser montada. Essa é uma atividade muito importante, porque envolve também conhecer a forma como o congresso ou então o periódico exige que sua referência seja apresentada. Então, vamos começar formatando a apresentação das referências do tipo artigo. Veja que nós temos aqui, dizendo que começa com nada e vem um número. No caso aqui a gente está se referenciando ao número, porque eu troquei para o formato de número. Isso está aqui, olha, em entradas numéricas. Depois, 2 pontos, o autor, vírgula, o título, vírgula, o ano de um artigo. Não é exatamente isso que a gente quer. O que nós queremos é que comece com colchetes. Então, aqui no início a gente coloca colchetes. Depois da referência, nós vamos ter um fecha-colchetes, um espaço em branco. E aí sim pode vir
o nome dos autores. Vamos só dar um OK para ver. Olha só, as referências que são do tipo artigo já foram modificadas. Lembrem-se que artigo também tem o nome do periódico, o journal, a revista onde ele foi publicado, o volume e o número dessa revista. Além disso, nós estamos utilizando um padrão em que um ano aparece entre parênteses logo após o nome do autor. Então, vamos ter que trocar também essa formatação. Então, voltando em editar, índice sumário, entrada, nós vamos ter colchetes, o nome abreviado ou número, o nome do autor. Então, nós vamos remover o ano, apagamos o ano, nós vamos agora, depois de autor, aqui, e inserimos o campo ano. Agora o ano aparece, nós podemos inserir, nós temos o campo ano, e para a nossa formatação, nós vamos colocar um espaço depois do nome do autor, um abre parênteses, o ano, fecha parênteses, um ponto final, um espaço. Vamos apagar aqui o que tem a seguir. Vem então o título. Depois do título, vamos tirar esses caracteres, colocar um ponto, espaço. Vamos inserir o título da revista, que no nosso caso a gente colocou como sendo o título do livro. Escolhemos o título do livro e inserir. Depois vamos colocar vírgula, espaço, inserir o volume, vamos usar a setinha mais à direita para avançar um pouco mais. Depois do volume vamos colocar um abre parênteses, inserir o número da revista, um pouco mais à direita, fecho o número, colocar dois pontos, espaço e inserir as páginas ou a numeração de páginas. Nós temos aqui páginas, inserir e finalmente concluir com um ponto final. Então, recapitulando, nós temos em sequência, entre colchetes, o nome abreviado dessa referência, que no caso aqui pode ser aquele código ou número, de acordo com o que selecionamos aqui. Número ou desmarcando vai ficar o código. Entre colchetes, seguido do nome do autor, do ano entre parênteses, ponto, do título do trabalho, ponto, do título do livro, vírgula, do volume, depois entre parênteses o número, dois pontos, páginas, ponto final. Pressionamos OK e olhem só, nós temos que essas duas referências estão agora no formato que escolhemos antes. Um problema que já deu para ver aqui é que, como não informamos a numeração de página dessa referência Anderson e Dron, então ficou em branco aquele último campo. Então, nós vamos ter que resolver isso, ou descobrindo a numeração e inserindo na referência bibliográfica, ou posteriormente, após concluir toda essa referência, indo e editando o campo manualmente. Vamos agora editar os outros tipos de referências. Clicamos com o botão direito sobre a bibliografia, novamente editar índice sumário, entrada. Vamos agora formatar os livros. Livro também será colchetes, número, colchetes, espaço, autor, espaço, abre parênteses. Eu já vou remover o ano daqui, para poder inseri-lo agora dentro do parênteses, fecha parênteses, ponto, espaço, título, ponto, espaço. Depois do título do livro, vamos colocar
a editora, inserir e um ponto final. Vamos agora clicar em OK. E pronto, nós já temos aqui 2 livros, referência 1 e 2, configurados. Veja que a referência 8 tem editor, a referência 1 não tem editor, então ficou ponto, ponto. Nós corrigiremos isso também mais na frente. O terceiro tipo de referências que utilizamos é análise e conferência. Faremos o mesmo processo. Removemos o ano. Reinserimos o ano entre parênteses. Título do trabalho. Vamos colocar agora o título da conferência. Nós utilizamos o campo título do livro para isso. E a numeração de páginas. Com um ponto final. Vemos agora que a referência 7, que se encaixava nesse padrão, foi formatada. Faltam apenas as referências 4, 5 e 6, que são citações a páginas na web. O tipo páginas está aqui, página da internet. Formatamos então usando o mesmo modelo. O último campo da referência página da internet é a URL, mas antes da URL nós vamos colocar um texto disponível em deixar um espaço em branco. E para finalizar, trocar essa vírgula por um ponto final. Então, estamos aqui com todas as referências já formatadas nos padrões que definimos para artigo, páginas da internet ou páginas na web, trabalho em análise e conferência e livro. Se nós quisermos inserir uma nova referência bibliográfica, o processo é similar àquele que vimos antes. Podemos cadastrar a referência aqui em Ferramentas, Banco de Dados Bibliográfico, inserimos aqui mais uma linha e na hora de fazer a citação, vamos supor que eu quero fazer a citação aqui no final, nós colocamos o cursor onde vai ser feita a citação e clicamos em Inserir, Sumário, Entrada Bibliográfica, e aí, da base de dados bibliográfica, inserimos a citação correspondente. Vamos supor que eu vou inserir essa daqui. Okay? É uma referência que já estava dentro da base bibliográfica, uma das referências antigas. Ela não foi cadastrada por nós, mas vamos só fazer a inserção para fins de ilustração. Veja que ela já é automaticamente numerada, mas não aparece ainda aqui, porque nós não atualizamos a referência bibliográfica. É só clicar com o botão direito e selecionar a opção Utilizar índice sumário. Pronto, a referência foi inserida, já com aquele padrão que nós vimos antes, né? Que tem
o espaço, tem um número, tem o nome do autor antes, e aqui no caso não tem nome de autor informado lá, não apareceu o nome também. Uma das coisas que já deu para ver também aqui é que cometi um pequeno erro, deixei um espaço em branco para o tipo de referência que é um livro. Então vamos voltar lá em editar índice sumário, no livro, tirar o espaço em branco aqui, ó. Ok? Pronto. Então, deu para ver que se a gente inserir novas referências e dissermos que ela é do tipo livro ou do tipo trabalho em análise e congresso, automaticamente ela já vai ser formatada na maneira como definimos o padrão. E se a gente for publicar esse trabalho em outro veículo, cuja formatação das referências seja diferente, nós não temos que mexer nas referências, elas já estão prontas. Nós temos que ir aqui em editar índice sumário e alterar apenas essa formatação aqui, aonde aparece o ano, onde aparece o título, o que é que vem antes ou depois, o que vem entre eles, como por exemplo, colchetes, parênteses, vírgula, ponto e etc. Então, com isso, a gente consegue separar, de um lado, as referências bibliográficas e do outro, a formatação da referência. E podemos trocar a formatação, atualizando todas as referências simultaneamente. Algo também interessante é que só aparece aqui na lista de referências aquelas referências que nós citamos. Se a gente não citar uma referência, ela não entra aqui, que é o correto. Né? Quer dizer, você só vai colocar aqui na lista de referências aquelas que foram de fato citadas no seu texto. Vamos ver o que acontece quando a gente apaga essa referência 9 que estava aqui no final do texto. Bom, ao atualizar a lista de referências, ela some também. Estamos quase finalizando o nosso artigo. Temos agora que ver como inserir essas referências aqui embaixo, né, na lista de referências. Bom, infelizmente, esse é um processo muito simples com a ferramenta que a gente está utilizando agora, porque essa bibliografia já foi inserida como uma seção nova. Veja que se a gente clicar aqui em cima, nós temos que é seção 4, mas quando clicamos aqui, mudou para uma seção somente leitura, quer dizer, está protegida, chamada bibliografia 1. Então, a gente quebrou aquela seção, passamos para uma nova, e por causa disso nós temos até uma linhazinha aqui indicando a finalização da seção. Se o nosso texto fosse usando uma única coluna, não seria muito problema, porque a gente teria a palavra referências aqui embaixo à esquerda, e logo em seguida viria a bibliografia. Mas não é esse o caso. Nós queremos, de fato, colocar esta referência aqui, ali embaixo. Se a gente tentar formatar com duas colunas, o que é que vai acontecer? Nós teremos essa bibliografia em duas colunas, mas ainda como uma seção separada. Vamos clicar aqui em editar, colunas, duas colunas, colocar um espaçamento de 0,5, por exemplo. Pronto. Veja como realmente o texto ficou em duas colunas, mas ainda separado o texto acima, quer dizer, uma seção separada dessa. Uma das referências aqui faltou ser formatada, vamos só ajustar essa referência. No caso, ela foi cadastrada como trecho de livro com título. Vamos editar a formatação dessa referência, editar índice ou sumário, entrada, trecho de livro com título, vamos colocar o mesmo padrão, abre colchetes, numeração, fecha colchete, espaço, remover o ano do final, inserir o ano entre parênteses, o título, depois do título, o título do livro, depois do título do livro, a editora,
e um ponto final. Pressionamos OK. Pronto, aqui está formatado. E agora o que nós temos que fazer é transferir esse conteúdo para cá, quer dizer, colocá-lo abaixo de referências, ocupando esse espaço aqui à direita, todo à direita. Para a gente fazer essa mudança do texto vir para lá, nós teremos que trabalhar com um processo essencialmente manual. Então, o que vamos realizar aqui é uma cópia deste conteúdo. Vamos selecionar o conteúdo, pressionar Ctrl C, vir aqui no final de referências, pressionar Enter, apagar aqui a tabulação esquerda. Veja que a linha aqui está com o corpo do texto e pressionar Ctrl V para selecionar aquele texto que a gente tinha antes. Bom, pronto, nós colamos o texto, ele veio para cá, e aí nós temos uma cópia que é um texto simples e nós temos aqui o original, que é uma estrutura de bibliografia. Então, nós utilizamos a ferramenta de gerenciamento de bibliografia do LibreOffice, no caso em particular desse documento, apenas para criar esse modelo de texto e depois copiá-lo e editá-lo, no formato já final, nesta coluna à direita. Veja que nós estamos fazendo isso depois que inserimos toda a bibliografia. Então, de fato, aqui nós temos todos os itens bibliográficos que devem aparecer no nosso documento. Concluído isso, nós podemos agora apagar essa estrutura bibliográfica. Basta clicar nela e escolher a opção Excluir índice ou sumário. Qualquer outro texto adicional que tiver, o espaço em branco, outra separação de seção, a gente pode dar a barra de espaço para ir removendo. Pronto, ficamos com a bibliografia. E vamos agora formatar essa bibliografia. A primeira coisa que vamos fazer é remover aqueles espaços que eram para serem colocados campos que a gente não tinha informação. Por exemplo, aqui nós temos um ponto, espaço, ponto, nós não temos nenhuma informação no meio, vamos tirar. Aqui no final é esperada numeração de página, nós não temos numeração de página, infelizmente. Vamos tirar. Nas referências 4 e 5, que são páginas da internet, nós vamos colocar em itálico a URL. E vamos formatar esses parágrafos. Nós podemos fazer isso formatando cada parágrafo individualmente ou utilizando o recurso de estilos. Se a gente for aqui na janela direita e olharmos, nós já estamos com esses parágrafos todos marcados como estilo bibliografia 1. Veja, bibliografia 1, porque ele veio de uma cópia de uma estrutura em que os parágrafos estavam então lá formatados também com bibliografia 1. Então a gente trouxe essa formatação de parágrafo. Então, para que a gente formate somente esses parágrafos, basta formatar o estilo bibliografia 1. Vamos clicar com o botão direito, escolher modificar. Aqui em recuo e espaçamento, vamos colocar um espaçamento de 0,1 centímetros abaixo de cada linha. Vamos aplicar só para ver se ficou bom. Temos um espaçamento aqui, vamos colocar um pouco mais, voltar, modificar, colocar 0,1 acima também. Ok. Veja que os parágrafos já estão agora formatados com esse espaçamento da bibliografia. Vamos voltar e fazer agora um espaçamento à esquerda. Então, eu vou colocar aqui um recuo antes do parágrafo de 0,6 centímetros. Então, olhem que todo o parágrafo ficou 0,6 centímetros, mas a primeira linha eu vou colocar menos 0,6 centímetros. Isso faz com que a primeira linha volte à posição original, ou seja, fique alinhada com as demais linhas à esquerda. Vamos aplicar, ok, pronto. Temos que todos os parágrafos estão com deslocamento 0,6, exceto a primeira linha dos mesmos. Este último parágrafo não ficou formatado, provavelmente porque tinha algum resquício de formatação no mesmo quando a gente inseriu e terminou com essa formatação sobrescrevendo a formatação do estilo. Isso não é um problema, basta a gente selecionar essa parte do texto e clicar aqui em limpar a formatação direta. Então ele remove toda a formatação direta que já existia em alguma região do texto, deixando a formatação dada pelo estilo. Vamos agora salvar o documento
e visualizá-la para impressão. Vamos colocar em 2 páginas, ampliar um pouco mais. Eu vou remover algumas barras de ferramentas para que a gente possa olhar melhor o texto. E aqui está, né? Nós temos as referências bibliográficas, 8 referências, bem formatadas. Mais um detalhe que dá para perceber agora é que as tabelas estão saindo sem a divisão de linhas. Então nós vamos inserir essas linhas para finalizar. Vamos em fechar a visualização. Aqui na tabela 1, vamos selecionar essas células. Aqui em bordas, vamos colocar essa opção que coloca bordas em todos os lados. A tabela cresceu um pouquinho, mas não tem problema. Vamos fazer o mesmo processo aqui. Agora nós podemos reduzir um pouco a fonte das letras da tabela para caber todo o conteúdo. Veja que algumas células ficaram com a numeração quebrada, indo para uma linha de baixo. Então, como nós estamos trabalhando aqui com um estilo chamado conteúdo da tabela, vamos fazer isso editando o estilo. Vamos em estilos e formatação, conteúdo da tabela, clicar com o botão direito, modificar, fonte, estamos usando fonte 12, vamos colocar fonte 11, aplicar. Ainda assim podemos melhorar um pouco mais. Vamos aplicar mais uma vez. Vamos reduzir mais uma vez, colocar 10.5, aplicar, OK. Agora dá para mexer na formatação existente, puxando um pouco mais algumas linhas para a esquerda. Pronto. Conseguimos aqui resolver o problema da numeração e a tabela ficou um pouco menor. Tabela 2 também já teve uma mudança no conteúdo, já está com 10,5, né, porque nós mexemos no estilo do conteúdo da tabela, e esse estilo está em todas as tabelas. Temos agora apenas que incluir as bordas. Novamente, as bordas ocupam um certo espaço, então ela empurra a tabela um pouco mais para a esquerda, para a direita. Mas como nós já reduzimos um pouco o tamanho da fonte utilizada dentro da tabela, isso meio que balanceia no tamanho final. Vou apagar uma linha em branco aqui para subir um pouco mais a tabela. Distribuindo melhor o nosso texto na página. Com isso, nós concluímos a formatação completa de um artigo acadêmico.